Boa tarde, nono ano. E aí, como é que vocês estão? Vocês de casa? Tô esperando as atividades, né? Não queria cobrar aqui no vídeo, né? Mas vou cobrar as atividades de geografia e história. Tem algumas pessoas que estão atrasadas, né? Hoje na nossa aula de geografia, nós vamos fazer a correção, né, da questão 5, 6 e 7 da página 101. Após, nós vamos continuar o assunto falando sobre o leste europeu, certo? A reação à dominação soviética e o fim da dominação soviética. Vai ser esses dois temas para hoje. O que a dissolução do bloco socialista e o fim da Guerra Fria possibilitou aos países do leste europeu? Possibilitaram a adesão à democracia liberal e capitalista, né? Que antes o governo era comunista, ou seja, o que quer dizer comum? Comum a todos. Quem decidia era o governo, o comunismo, né? Decide no governo e a partir daí eles decidiam o que eram entre o social, que era obrigado, não tinha o capitalismo, nem o liberal, nem a democracia, liberdade de expressão, certo? Cada um ia de acordo com o governo. 6. Que fatores levaram ao fim da dominação socialista no leste europeu? O fim da Guerra Fria e o desdobramento da União Soviética resultantes da crise socialista iniciada em 1985. 7. Depois de quase meio século de dominação soviética, como os países da Europa Oriental têm buscado seu desenvolvimento econômico, como eles têm buscado seu desenvolvimento econômico após a dominação soviética. Tentaram adaptar sua economia planificada às regras do mercado capitalista, imitando as medidas utilizadas pelos países mais próximos da Europa Ocidental, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Suécia, tais como a privatização de empresas estatais, o retorno à propriedade privada e a livre entrada do capital estrangeiro. A questão 8, ela está idêntica ao A4, vocês anulam, certo? Então, vamos lá. Após a Primeira Guerra Mundial, né, após a Guerra Fria, nós já entendemos como é dividido socioeconomicamente. A União Soviética é muito grande, né? E tem uma forma de liderar lá, né? Que é o socialismo, né? E alguns países estão associados. A reação à dominação soviética. Os povos centro-europeus eram contrários à inserção da Europa Oriental no bloco soviético e não o aceitaram passivamente. Em 1956, na Hungria, Nagy liderou um movimento popular que propunha a democratização do regime comunista, buscando mais liberdade de expressão, alteração na economia, mas foi derrotado pelas tropas stalinistas no Partido Comunista Soviético. A primeira reforma econômica aconteceu com o sucesso de Nagy, que mesmo seguindo orientações de Moscou, conseguiu introduzir lentamente algumas mudanças, como a priorização da produção de bens de consumo, uma maior autonomia para as empresas estatais e a liberdade dos camponeses para comercializar suas safras, o que ocorreu quando a coletivização da agricultura foi abandonada. Essas medidas possibilitaram Primeira de Praga, essa imagem aí, foi um movimento que envolveu estudantes intelectuais cujas intenções eram modificar as estruturas políticas, econômicas e sociais da Tchecoslováquia e ser desligado em Moscou. Em abril de
1968. Entretanto, em agosto do mesmo ano, as tropas da URSS e do Pacto da Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia para desmontar as reformas. Abastecimento atingisse excelentes níveis de eficiência não observados em outros países socialistas. Em 1989, o parlamento da Hungria acabou com a ditadura partido único ao aprovar a lei que permitia a o pluripartidarismo, e o país tornou-se uma democracia, passando a se chamar República da Hungria. Outra tentativa de reação à dominação soviética aconteceu em 1968 na Tchecoslováquia, quando o secretário-geral do Partido Comunista desse país, Alexandre Dubček, iniciou um forte movimento de democratização conhecido como Primavera de Praga. No entanto, os ataques do Pacto de Varsóvia interrompeu violentamente as reformas propostas e destruiu o Dubček do cargo. Apenas em 1977, com a República da Carta 77, manifesto assinado por vários intelectuais da época que protestavam contra a repressão e exigiam mais respeito aos direitos humanos, o movimento começou a se estruturar. Esse processo, no entanto, também foi interrompido por mais uma reação violenta do governo e reformado somente na década de 1980 com a perestroika. Os protestos começou com a reorganização dos movimentos pela oposição intensiva em 1989, quando membros da Carta 17 assumiram a sua liderança e criaram o Fórum Cívico, cuja liderança era o escritor e teatrólogo Václav Havel. No mesmo ano, com o apoio de grandes manifestos populares, o movimento tornou-se o poder do Partido Comunista, entregando ao Fórum Cívico. Alexandre Dubček assumiu a presidência da Câmara dos Deputados e Václav Havel tornou-se presidente da República. Essas mudanças na Tchecoslováquia foram denominadas de Revolução de Veludo, e como processo de democratização levaram o povo eslovaco a uma negociação pacífica que dividiu o país em dois estados independentes, a República Tcheca e a Eslováquia, em 1993. Mas o primeiro país socialista a iniciar as transformações políticas e econômicas foi a Polônia, que já no final da década de 1970 estavam profundamente descontente com o regime soviético. Para desafiar o governo comunista, foi formando um sindicato católico solidário com o apoio da Igreja Católica e de seu Papa, o polonês Karol Wojtyła, Papa João Paulo II. Seu líder, Lech Walesa, mostrou-se tão combativo a atingir as autoridades soviéticas que provou o entusiasmo dos operários e obteve seu apoio. Essa iniciativa foi tão ameaçada mesmo assim, seus líderes continuaram a agir, chegaram a ser presos. A dificuldade via nesses anos só foram minimizadas no fim da década de 1980, quando ocorreram as mudanças na União Soviética. Em 1988, o sindicato emergiu com grande força, liderou inúmeras greves em defesa dos trabalhadores e obrigou o governo comunista a ceder. O Solidariedade teve sua ilegalidade revogada em 1989, quando foi assinado um acordo do governo. Após as eleições, o Partido Comunista perdeu gradativamente sua força, até tornar-se inexpressivo. A primeira eleição presidencial em 1990 tentou acelerar, ao longo de seu governo, o retorno da economia polonesa no contexto das regras livres do mercado. 4 anos depois, solicitou sua adesão à União Europeia, mas somente em 1998 a negociação para atingir esse objetivo foi iniciado, consolidado em 2004. Com sua entrada na UE,
O país adquiriu posição de destaque e atualmente uma das economias que mais se desenvolve na Europa, apesar do alto índice de desemprego, causando principalmente pelo fato de 25% de sua população econômica ativa trabalhar na agricultura. O fim da dominação soviética. A crise socialista iniciada em 85 resultou no fim da Guerra Fria, da união de países desmembrados 5 anos mais tarde e o domínio comunista sobre os países do leste europeu. Com isso, os Estados Unidos se firmaram como maior potência mundial. Por quase 45 anos, a União Soviética dominou os países da Europa Oriental, cuja desindustrialização seguiu os padrões do Novo Mundo. Bastante dependente política e militar de superpotência socialista. O fim da URSS, União Soviética, possibilitou a adoção pelos países do leste europeu de modelos parlamentares democráticos, semelhante aos europeus ocidental. Atualmente, os países da Europa do leste tentaram adaptar sua economia atrasada, devido aos anos de planificação econômica socialista. As regras do mercado capitalista buscam imitar medidas utilizadas pelos países da Europa Oriental, como a Alemanha, França, Reino Unido, e atingir a mesma prosperidade e adaptação poder ser constatada na introdução de certos mecanismos. Na economia planificada, o leste europeu não conhecia problemas como desemprego, alto índice de inflação, de custo de vida, o que fez com que enfrentasse séria crise econômica de adaptação à economia do mercado no início da década de 1990. No entanto, por serem vizinhos aos países europeus ocidental e pela rica tradição histórica e cultural que tinham em comum, os países do leste europeu apresentavam certas vantagens que lhe permitiam superar a crise e crescer economicamente. Uma dessas vantagens é, por exemplo, a mão de obra qualificada, que seu bom sistema educacional garantiu. Transição econômica no leste europeu. Mudar de sistema econômico é uma tarefa difícil e muito lenta, especialmente quando se passa de uma economia propriedade estatal, cuja produção independe das exigências do mercado, para uma economia de iniciativa privada, em que se exigias são determinados pela produção. Esse tem sido o processo de transição econômica vivido pelos países do leste europeu. Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento industrial na Europa Oriental se baseava no planejamento estatal, com destaque para a República Tcheca, ou indústrias metalúrgicas para a Polônia. Também na metalúrgica e na construção naval, mas esse modelo tornou-se defasado a partir do início dos anos 1990, com o surgimento de novas tecnologias e, consequentemente, novo modelo industrial. Bom, gente, nós vamos ficar com esses dois, o fim da dominação e a reação soviética, certo? Façam a atividade e me mandem, e façam a correção também. Até a próxima aula.